Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 4, título Fé Notável, e agora eu vou ler o texto-chave. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1,17. Os dois capítulos do livro Os Resgatados, que fala pra gente ler essa semana, falam sobre Lutero. E dentre aqueles que foram chamados para tirar a igreja das trevas de Roma e conduzi-la para a luz de uma fé mais pura, Martinho Lutero foi o principal. Lutero ele estudou na Universidade de Erfurt, e foi lá que teve seu primeiro contato com a Bíblia completa, né? Ele descobriu o livro na biblioteca da faculdade, né? Ele já tinha tido contato com a Bíblia antes, mas só com os evangelhos e algumas epístolas, né? Mas ele nunca tinha visto a Bíblia completa. Ele achava que aquilo era a Bíblia completa, né? Ele viu a Bíblia lá e começou a estudar. E como nunca antes, ele teve a convicção de ser um pecador. E ele teve o desejo de ter paz com Deus. E por isso ele decidiu se dedicar à vida monástica. Lutero ansiava pela palavra de Deus e encontrou lá no monastério uma Bíblia acorrentada à parede. E aí ele sempre ia lá para poder ler a Bíblia, né? Ele dormia menos, ia lá no horário de comer, ele deixava de fazer outras coisas para ir lá fazer estudar a Bíblia, né? E ele fazia muitas coisas para tentar se sentir em paz com Deus, né? Ele levava uma vida muito rígida, tentando dominar os males de sua natureza. Fazia jejuns, vigílias e açoites, mas mesmo com todos esses esforços, seu coração não encontrava alívio. Ele quase sucumbiu ao desespero, mas então ele conheceu um amigo, né? Staupitz, o nome do amigo, acho. E esse amigo falou para ele parar de olhar para si mesmo e colocar os olhos em Jesus. E essas palavras causaram uma profunda impressão em Lutero. E a paz finalmente sobreveio ao seu coração, aquela que ele não tinha encontrado em nenhum momento até agora, né? Depois Lutero foi ordenado como sacerdote e foi chamado para ser professor na Universidade Wittenberg. Nessa época, ele ainda era um verdadeiro filho da igreja papal, né? Só que ele foi visitar Roma e ele ficou perplexo com tudo aquilo que ele viu, tanto pelo luxo da igreja, né, como pelo comportamento dos monges. Porque lá tudo era muito luxuoso, né? Os monges se vestiam com roupas chiques, a catedral lá era muito luxuosa e tal. E ainda tinha o comportamento dos monges. Ele viu os monges contando piadas indecentes e usando vocabulários baixos, mesmo durante a missa. Ele ficou abismado com tudo aquilo que ele viu. O Papa ele havia prometido uma indulgência para todos que escalassem de joelhos a escadaria de Pilatos. E um dia ele estava fazendo isso, né? Ele escalava os degraus e ouviu uma voz semelhante a um trovão que parecia dizer: o justo viverá pela fé. Então ele se levantou envergonhado e cheio de horror. E naquele momento ele percebeu com clareza, maior do que nunca, como era errado confiar nas obras humanas para a salvação. A partir daquele momento ele começou a afastar o rosto de Roma. E aí a separação foi se tornando cada vez maior até que acabou completamente, né? A gente vai ver isso depois. Ele fez um voto solene de ser fiel à palavra de Deus. E ele falava para as pessoas aquilo que era a verdade. Ele declarou com firmeza que os cristãos não deveriam aceitar nenhuma outra doutrina além da que fosse baseada nas autoridades da Escritura Sagrada. Um tempo depois, a igreja precisava conseguir dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, né? E começou a vender indulgências.
E ele achou um absurdo isso, né? Ele falou que isso não perdoava os pecados, que era impossível você comprar o perdão dos seus pecados, que só o arrependimento e a graça de Jesus podiam fazer isso. E ele falando a verdade, né? Falando isso, mas as pessoas não ouviam ele. E a igreja estava ganhando muito dinheiro com essa venda de indulgências, né? Por quê? Era mais fácil comprar o perdão do que se arrepender genuinamente, né? As indulgências continuaram sendo vendidas, né? Até que ele decidiu usar um método mais eficaz para pregar. Na festa de Todos os Santos, né? Era a festa dos santos mais importante que eles tinham lá. E aí tava uma multidão enorme. Ele foi lá e pregou as 95 teses na porta da igreja. As suas teses eram lidas e repetidas em todas as direções, despertando grande agitação em toda a cidade. A igreja, óbvio, não gostou nada disso, né? Porque as mensagens de Lutero estavam se espalhando rápido e eles não queriam isso, óbvio, né? E convocou Lutero para comparecer em Roma, né? Mas os amigos de Lutero sabiam que se ele fosse lá já era, né? Não tinha como eles deixarem ele escapar. Aí eles fizeram lá as coisas para conseguir que Lutero fosse julgado na Alemanha. Lá tem todo aquele julgamento típico de você é herege, não sei o quê, que a gente já viu várias vezes, né? O julgamento é sempre a mesma coisa, acusando a pessoa de heresia, sem ela ter feito nada de errado, porque ela tá falando a verdade. E aí não tem argumento nenhum para falar que ela é herege, mas só porque eu decidi é herege. E fala, inclusive, no livro Os Resgatados, que foi um representante do Papa para a Alemanha e ele já estava com tudo decidido. Ele recebeu instruções para falar que Lutero era um herege. Antes mesmo do julgamento começar, já estava decidido. Lá no julgamento eles falaram para Lutero se retratar, mas ele disse que não. Eles falaram, se retrata ou nunca mais volta aqui. Alguma coisa assim, né? E aí Lutero foi embora. Depois disso, ele fugiu da cidade lá que eles estavam, né? E até os apoiadores do Papa perceberem que ele tinha fugido, ele já estava longe. Até então, o eleitor ele tinha pouco conhecimento sobre as doutrinas da Reforma, mas ele ficou profundamente impressionado com a força e a clareza das palavras de Lutero. Até que alguém provasse que o reformador estava errado, uma prova de verdade e não uma declaração da Igreja Católica de que ele era herege sem base nenhuma, Frederico, que era o nome aí do eleitor, estava determinado a protegê-lo. Bom, não é surpresa para ninguém que Roma foi ficando cada vez mais irada, porque Lutero fugiu lá da cidade e continuou pregando, né? E os ataques de Lutero deixavam a igreja cada vez mais irritada, porque ela sabia que as pessoas estavam ouvindo, estavam ficando interessadas, e se ele obtivesse sucesso naquilo que ele estava falando, caía por terra a igreja, né? A igreja católica. E aí, os oponentes fanáticos, até mesmo os doutores das universidades eclesiásticas, declaravam que quem matasse o monge ficaria isento de pecado. Estão falando que ia ficar isento de pecado, quando na verdade só ia adicionar assassinato na lista de pecados, né? Porque eles não tinham permissão de dar perdão para os pecados, né? Era só promessa vazia. Os adversários de Lutero decidiram agir de uma maneira decisiva contra ele. E um decreto de condenação imediata foi promulgado. Caso o reformador e seus seguidores não se retratassem, eles seriam todos excomungados. Lutero, o que ele fez com esse negócio, com esse edito, né? Ele foi lá, no meio da multidão, e queimou
Ele não estava nem aí para aquilo. Ele simplesmente queimou na frente de todo mundo. Aí ele recebeu um novo edito, né? E foi aí que acabou todo o relacionamento dele com Roma, né? Depois a Alemanha recebeu um novo imperador. O nome dele era Carlos V, né? E o eleitor da Saxônia era o grande responsável por colocar Carlos no trono. Então ele insistiu que ele não tomasse nenhuma providência contra Lutero antes de ouvi-lo. E isso colocou o imperador numa saia justa, vamos dizer, né? Porque a pessoa que colocou ele no trono estava pedindo para ele dar uma chance de Lutero, não condenar ele antes de ouvir ele falando. Mas ele sabia que a Igreja Católica não estaria satisfeita até que Lutero estivesse morto, né? Aí Lutero foi convocado diante de uma assembleia. Ele foi convocado, aí foi embora, aí foi convocado de novo, aí foi embora de novo. Eu não vou falar aqui de todas essas passagens dele pela Assembleia, né? Porque senão vai demorar muito. Mas na última vez que ele passou pela Assembleia, ele foi embora e o imperador falou que ele era um herege, né? Que não tinha intenção de livrar ele, que queria tratar ele como deveria ser tratado, né? Como a igreja estava querendo que ele fosse tratado, com o maior rigor possível, né? Mas que não ia agir contra o salvo-conduto dele. Porque eu acho que eu esqueci de comentar aqui, né? Que ele foi para o julgamento, para essas assembleias aí, com o salvo-conduto, garantindo que ele poderia voltar para casa, né? E aí o imperador disse que não ia agir contra o salvo-conduto. Então Lutero estava lá voltando para casa, né? Mas os ajudantes do Papa, né, os apoiadores do Papa, ficaram insistindo com o imperador até que convenceram ele a ir contra o salvo-conduto. Mas isso aí foi tarde demais, porque Lutero ele estava voltando, mas nisso ele se separou dos amigos dele e foi para um esconderijo. Ele foi para lá e ninguém sabia onde ele estava. E isso foi de propósito, para que, caso os amigos dele fossem pegos, ninguém soubesse onde ele estava, e aí, se não sabia, não dava para falar, né? Enquanto Lutero estava na segurança do castelo de Waterburg, ele estava lá seguro, mas não ficou sem nada para fazer. Ele ainda escrevia alguns folhetos sobre a verdade, né? Espalhando a mensagem, e também traduziu o Novo Testamento para o alemão. E ninguém conseguia encontrar Lutero, né? E por hoje é só, né? A gente vai ver o final da história dele na outra semana. Então, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.